paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que alegria, que felicidade. Irmãos, eu tenho uma profecia de Deus para que todos os irmãos venham ler a Bíblia, de Gênesis ao livro do Apocalipse, para que você possa verdadeiramente ser um obreiro aprovado, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Eu gostaria muito que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 3, propriamente o versículo 3 e o versículo de número 4. Está escrito assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém, pessoal? Então, nós lendo esse trecho aqui, meus irmãos, nós, os praticantes das igrejas deste século, podemos observar que é exatamente isso que tem acontecido. Ou seja, as pessoas amontoam para si os pregadores, que são, na verdade, doutores, cursados nas teologias, e cada um escolhe os pregadores segundo o desejo do seu coração. No entanto, pessoal, ninguém nasce verdadeiramente da água e do Espírito como no tempo da igreja primitiva. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja primitiva era uma igreja que transbordava de poder, ou seja, o poder de Deus emanava na vida dos discípulos, dos apóstolos, e a igreja crescia de uma forma extraordinária, de modo que mesmo que as pessoas viessem acusá-los, os sinais mostravam que os seus acusadores estavam errados. E em nossos dias, os servos deste século são mais acusadores do que propriamente acusados. E a igreja de Jesus é uma igreja que ela é perseguida por praticar a verdade. E quando vem os seus acusadores, a igreja não precisa se defender segundo as leis humanas. Ela se defende no poder da oração. Os servos ajoelham, oram e um milagre acontece. E os seus acusadores devem ser envergonhados, porque os ditos mentirosos deles são desfeitos na força do poder de Deus, ou seja, o milagre acontece. Então os mentirosos, eles são envergonhados, porque por mais que eles queiram acusar, eles não têm como manter as acusações deles vivas, porque do nada um servo de Deus ora e um milagre extraordinário acontece. Então, meus irmãos, os servos de hoje em dia estão fora do caminho da verdade, porque infelizmente os servos dessa época estão amontoando doutores para pregoarem o que eles querem ouvir. E as igrejas, diga-se de passagem, estão cheios de malandros da fé, lobos devoradores. Mas por que tem esses lobos devoradores? Porque os servos deste século não leem a Bíblia, não compreendem a essência da mensagem bíblica, do poder e da grandeza do nosso querido e amado Deus. Deus só é grande da boca para fora, mas a essência do poder de Deus não acontece na vida desse povo. Irmãos, eu quero revelar-vos com verdade que a grande maioria dos pregadores de nossa época nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Simplesmente eles fazem um curso de teologia e ali já são aptos a pregoar nas religiões. É por isso que você não vê o milagre acontecendo em nossas épocas. Mas a partir do momento que cada um de nós buscar este novo nascimento, nascer verdadeiramente da água e do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito Santo de Deus, se nós não buscarmos esse poder, essa autoridade, essa igreja vai continuar uma igreja machucada, uma igreja mentirosa, uma igreja ouvidora de fábulas. Você pode entrar em qualquer templo religioso, seja lá do segmento que for, que os pregadores são contadores de fábulas. Ele pega uma história bíblica, seja de Davi, seja de Gideão, seja de Sansão, seja de Jesus, seja lá do que for. Então ele inventa um tema
e prega esse tema e as pessoas entram dormindo dentro dos templos, batem palmas para maluco dançar e no final das contas saem dormindo mais do que quando chegaram naquele culto. Não tem um avivamento, não tem um desejo como na igreja de Atos dos Apóstolos. A pessoa ouvia a palavra, recebia o Espírito Santo e dali ela já saía pregoando o reino e a justiça de Deus. Em nossos dias não é assim. Em nossos dias nós temos contadores de fábulas religiosas dentro dos templos religiosos. E aí os irmãos, acreditando que vão entrar no céu, infelizmente naquele grande dia poderá ter uma surpresa muito desagradável e ouvirá de Jesus as palavras: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? Iniquidade é o pecado. E o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. E o que é essa lei? A lei que rege a cidade do bom Deus é o amor. Hoje os servos estão sem amor. Na terça-feira, na evangelização, eu ouvi um irmão falando que o povo do sul estava sendo castigado porque eles são mais macumbeiros do que os baianos. Então você vê, meus irmãos, o quanto está faltando amor na congregação dos santos. Ouvem fábulas, ouvem pessoas mentirosas, não é assim? E aí a pessoa sai por aí falando o que não deve, e isso está sendo escrito no livro da vida dela. Naquele grande dia, quando for abertos os livros, vai estar tudo lá registrado. E aí, ela acreditando que vai ser salva, vai ouvir essa triste palavra de Jesus: apartai-vos de mim. Porque falta o amor, pessoal. Está faltando o amor na vida dos que se dizem servos de Deus. Então, meus irmãos, o convite hoje é para que você comece a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, buscando a presença de Deus para a sua vida. E aí você não vai precisar entrar dentro de uma igreja para ficar ouvindo historinha da carochinha, historinha de Sansão, de Davi. Será que esse povo não conhece as histórias? Será que cada pregação, cada culto, você é obrigado a ficar ouvindo história que já era para você conhecer essa história de cor e salteado? Então, meus irmãos, está na hora de pôr a nossa barba de molho e partirmos para um envolvimento pessoal com Deus. Conhecer esse Deus ao qual nós servimos ou acreditamos que estamos servindo. Porque quando o sinal acontecer em nosso meio, o mundo vai nos odiar. O mundo não vai ter prazer nos santos de Deus. Como os santos estão procurando as mesmas coisas que o mundo procura, então o mundo está de mão dada com os santos. E está escrito que aquele que quer ser amigo do mundo tornar-se-á inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Então não tem como eu ser uma pessoa de Deus e andar abraçado com o mundo. Não tem como, meus irmãos. Eu tenho que escolher o lado ao qual eu vou viver. Se é o lado de Deus, então vivamos para Deus. Se é o lado do mundo, então vivamos pelas coisas do mundo. Procuremos as coisas do mundo para saciar o nosso desejo carnal. Agora, não pensemos que naquele grande dia, ajuntando tesouro nessa terra, vamos receber o nosso galardão no reino dos céus. Amém, pessoal? Então, pense nisso. Pense nessas palavras com carinho, porque o tempo está acabando. E nada do que nós ajuntarmos aqui na terra vai servir para a nossa salvação. Salvo se, vivendo nessa terra, eu ajuntar tesouro no reino dos céus, com os bons frutos, frutos do amor que procede do trono do nosso querido e amado Deus. Amém? Nosso querido e amado Deus abençoe e guarde a todos pelo poder do Espírito Santo.